Pai Senhor, meus amados e queridos irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jonathan. Estamos aqui para falar de Bíblia. E hoje a minha conversa é com vocês, jovens. Eu também sou jovem, então fica melhor da gente dialogar. E a conversa hoje é sobre jugo desigual. Hoje em dia é muito normal a gente ver jovens cristãos se relacionando com pessoas que são do mundo, que são gentios, como a palavra de Deus fala. E a palavra também de Deus, ela nos instrui que esse tipo de relacionamento, ele não convém para o Senhor, não convém para as nossas vidas, porque esse tipo de relacionamento vai nos afastar da presença dele, porque é um jugo desigual, não tem como os dois estar de acordo. Se um é cristão, ele vai fazer as coisas que agradam a Deus, e se um não for cristão, se for um gentil, como a palavra de Deus fala, uma pessoa do mundo, vai procurar fazer a vontade da sua carne, e não condiz com a vontade de Deus em nossas vidas. E hoje em dia a gente vê muitos jovens no namoro evangelístico, ou também não só no namoro evangelístico, mas por vontade própria, por conta que não tem, não vê, não consegue ver pessoas na igreja, homens ou mulheres que sejam do seu agrado, e procuram na Babilônia. E Deus não quer isso. Deus quer que você procure a sua bênção em Jerusalém. E é isso, jovem. Vamos tomar um café. Mas café abençoado de Jesus. Barulho da beleza. Vamos lá. Tô morando sozinho agora. E é isso aí. E o texto base hoje para a nossa meditação. Vou tomar um pouco de café. Tá bom, hein? O texto base para a meditação de hoje é um texto muito conhecido entre os jovens. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vai nos dizer assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, jovem, a palavra de Deus, ela nos fala claramente que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. E se você procura um relacionamento abençoado, se você quer ser um jovem abençoado, cheio do Espírito Santo, e que procura fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, obviamente você não vai procurar pessoas que te prendam ao jugo desigual, que não tenham o mesmo propósito, que não tenham o mesmo propósito que o seu, porque nós cristãos temos que buscar fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, acima do relacionamento, acima dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. A gente tem que colocar Deus acima de todas as coisas. E a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos instrui que é para a gente não nos prender ao jugo desigual. E eu sei. Eu sei que é difícil. Eu tive um relacionamento, passei por um relacionamento, orei a Deus bastante por aquela pessoa, e os propósitos não combinavam. Ela era uma pessoa da igreja, uma pessoa abençoada, mas os pensamentos não combinavam, não estavam de acordo. Ou seja, não adianta também ser uma pessoa da igreja, também ela tem que ter o mesmo propósito, a mesma linha de pensamento que a sua, porque o jugo desigual não é a pessoa somente ser da igreja ou a pessoa ser do mundo. Jugo desigual também é a pessoa ser da igreja e não ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito que o seu. Então, se você
tem um propósito, se você tem um chamado na sua vida e você tem uma linha de pensamento, quando você for procurar uma pessoa, uma jovem ou um jovem, procure uma pessoa que tenha a mesma linha de pensamento que o seu, porque aí não vai adiantar nada, porque você vai se relacionar com aquela pessoa, você vai acabar se machucando mais ainda, e isso vai causar feridas em nossa alma. Mas nada que Jesus ele não possa nos curar, mas vai da gente fazer as escolhas certas, não escolhas erradas. E nós jovens, a gente tem que fazer a diferença aqui na terra. Temos que ser jovens cheios do Espírito Santo, porque Deus ele procura pessoas, ele procura jovens, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, assim como Estevão, que foi cheio do Espírito Santo de Deus, assim como Daniel, que decidiu não se contaminar com o manjar do rei, assim como Davi, que derrubou Golias, e assim também como Timóteo. Então Deus ele procura homens e mulheres cheios do Espírito Santo dele, e que procuram fazer a vontade dele. Então não vos prendais a um jugo desigual. Então, jovem, espere no Senhor, confia no Senhor. Salmos 40 vai falar, esperei com paciência no Senhor. E Deus se inclinou e ouviu a minha voz, e ouviu o meu clamor. Então, se você está orando, se você está buscando, no momento certo, Deus vai preparar a pessoa certa para fazer a vontade de Deus, para juntos vocês fazerem a vontade de Deus. E não desvie o foco. A Bíblia também fala assim, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, que os solteiros cuidem em como agradar ao Senhor. Então, se você é jovem, procure primeiro fazer a vontade do Senhor, que no tempo certo Deus ele vai mandar a sua bênção. Larga de desespero. Ainda não é o fim. Muitos têm esse pensamento, né? E se Jesus voltar antes de eu casar? E se Jesus voltar? E se eu morrer amanhã e não casar? O bom é que você vai para o céu, né? Você vai sair dessa terra e vai morar no céu. Tem coisa melhor que ir para o céu? E isso também se você estiver em comunhão com Cristo. Então, se você procura fazer a vontade de Deus, se acalma, espera. No momento certo, Deus vai preparar a pessoa certa para juntos vocês fazerem a vontade de Deus. E antes de se apaixonar por qualquer pessoa, se apaixone primeiro por Jesus. Se apaixone primeiro por Jesus. Coloque Deus acima das suas vontades. Nunca a sua vontade acima de Deus. E é isso, gente. E é isso, jovem. Não entreis em julgo desigual. Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. No momento certo, Deus ele vai mandar a sua bênção. Amém? E é isso. Eu espero que vocês tenham sido tocados pelo Espírito Santo através da sua palavra. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor, fica com Deus e tchau, tchau.